Eu quero trazer para você uma palavra de Deus hoje, que Deus colocou no meu coração. Peço que você pegue a tua Bíblia agora e você abra no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. No livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 em diante. O livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 a seguir. Livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 em diante. O texto sagrado diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Ofra e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Amém. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o Senhor nos ensine, nos instrua, nos dirija, nos dê ensinamentos importantes para vivermos uma vida reta, justa e fiel ao Senhor, em o nome de Jesus. E que todos digam graças a Deus. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre ser dirigido pela palavra de Deus. Repita comigo: ser dirigido pela palavra de Deus. Mais uma vez, ser dirigido pela palavra de Deus. Eu quero falar sobre isso hoje. Geralmente, o que tem dirigido muitos são os fatos e acontecimentos. Muitas vezes nós nos movemos e agimos de forma como se os fatos fossem mais importantes do que a própria palavra de Deus. As pessoas agem movidas pelos acontecimentos. Elas fazem metas na vida,
elas traçam objetivos, mas elas acabam se movendo pelos fatos, pelas coisas que vão acontecendo no decorrer da caminhada. Você traçou um objetivo, você está em busca desse objetivo. E muitas vezes, no meio dessa busca, coisas acontecem. E você se move pelo que acontece. E você se move pelos acontecimentos nessa sua busca. Mas é nessa hora que nós temos que buscar a direção da palavra de Deus para as nossas vidas. Ver o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que está acontecendo na minha caminhada e tomar as decisões segundo o que a palavra de Deus diz, segundo o que a palavra de Deus ensina. Esse texto fala exatamente sobre isso. A Bíblia diz que um casal, Elimeleque e Noemi, na terra deles há uma grande fome, uma grande escassez de alimento. E a Bíblia Sagrada diz que ao invés deles consultarem a Deus, se eles deveriam sair da terra deles para buscar algo melhor fora ou permanecer, eles não consultam a Deus. A Bíblia diz que aquele acontecimento, que acontecimento foi esse? A escassez de alimento, a seca, a fome que houve na terra, fez com que eles se movessem da terra deles para a terra de Moabe. E eles foram para Moabe. Aquele casal vai para Moabe para buscar uma vida melhor. E a Bíblia Sagrada diz que lá em Moabe, Noemi, a terra de Moabe, Noemi, ela perde o seu marido, Elimeleque. E ela fica desamparada do seu marido e somente com seus 2 filhos. E os 2 filhos casam-se com mulheres moabitas, mas passado um tempo, ela então perde também os seus 2 filhos na terra de Moabe. E ela fica só com as suas 2 noras. E a Bíblia diz que ali naquela terra, eles ouvem que lá em Belém, que significa casa de pão em hebraico, o Senhor está abençoando. O Senhor está mandando pão sobre aquela terra. E eles então decidem voltar para a terra de origem deles. Veja que quando nós não pedimos a direção a Deus, não consultamos a Deus para tomar as decisões das nossas vidas, quando nós nos movemos pelos fatos, pelos acontecimentos e não pelo que a palavra de Deus diz, isso pode trazer perdas, isso pode trazer danos terríveis, seríssimos para as nossas vidas. Houve fome, escassez de alimento. Olha o versículo de número 1. No versículo de número 1 a Bíblia diz: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. Então houve fome na terra. Aquela fome era um acontecimento. Ao invés de eles consultarem a Deus, dizendo: Deus, o que nós devemos fazer? Fala conosco, nos dirija. Eu não quero sair dessa terra só por causa desse acontecimento, dessa fome, dessa escassez, e tomar uma decisão que o Senhor não mandou tomar. Mas eles não fizeram isso. Eles saem sem consultar a Deus.
eles saem sem ser dirigidos por Deus. Vão para Moabe, talvez lá tinha alimento, mas não tinha a direção de Deus para a vida deles. Não tinha. E o que isso traz? Primeiro ela perde o marido e fica desamparada do marido. Depois ela perde os seus 2 filhos. Muitas perdas que temos, muitos prejuízos que temos na nossa vida, e quando eu digo prejuízo, não está relacionado só às finanças e bens materiais, mas valores espirituais são perdidos, tomamos prejuízos. Muitos deles são causados porque nós não buscamos a direção de Deus para as nossas vidas. Eu e você precisamos ser dirigidos pela palavra de Deus. Nós precisamos ser dirigidos pela palavra de Deus para tomarmos decisões acertadas, para que não venhamos dar passos em falso, para que não venhamos errar, de maneira que isso nos traga sofrimento mais tarde. Eles saem sem uma direção de Deus. E interessante aqui é que o acontecimento da fome que veio naquele lugar forçou uma tomada de decisão. Você está caminhando, você está buscando um objetivo para a sua vida. Não importa o que aconteça, continue na sua meta. Não importa se vai ter escassez, se vai ter luta, se vai ter adversidade, siga em frente. O acontecimento, vai acontecer um monte de coisa, mas você não pode se mover pelo que acontece. Você tem que se mover pelo que Deus diz a você. Mateus, capítulo 4, versículo de número 4. Mateus, capítulo 4, versículo de número 4. Está escrito: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja o que Jesus falou, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus que deve ser direção para as minhas decisões. É a palavra que sai da boca de Deus que deve ser direção para eu tomar as minhas decisões, para eu fazer o que tem que ser feito. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho que aprender a viver a palavra que sai da boca de Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Está? Essa palavra aí, ela saiu da boca de Deus. Ela saiu da boca de Deus. E você tem que viver dela. Dessa palavra que está aí. Essa palavra aí saiu da boca de Deus. E é dela que nós temos que viver. É quando nós estamos lendo a Bíblia e aquilo nos salta aos olhos, nos dando direção para a tomada de decisão. É isso que temos que fazer. É quando no meio de um sermão Deus fala conosco através da palavra. Essa é a direção de Deus para nós. Essa é a direção do Espírito Santo. Tem muita gente fazendo igual a Noemi e Elimeleque. Os fatos, os acontecimentos, dirigindo eles. Às vezes os fatos e os acontecimentos estão dirigindo você. Você deixou a direção de Deus e começou a se guiar por fatos, por acontecimentos. E aí é onde você tem perdas terríveis, terríveis, terríveis. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 5,
Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 19. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo de número 19. No livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 19, está escrito assim: E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. O Davi estava próximo de ir para uma batalha. E o que ele faz? Ele consulta a Deus. Eu subirei contra os meus inimigos? Eu devo ir contra eles? Ele vai e consulta. E Deus responde: pode ir, porque eu vou entregar os filisteus, os inimigos, nas suas mãos. Tem gente que faz tanta coisa sem consultar a Deus. E aí, não é para ir, não é para fazer, e a pessoa faz sem consultar a Deus. E aí ela fica envergonhada. O Davi não. Havia uma guerra, havia uma peleja, havia uma batalha, e o Davi vai a Deus. E ele diz: subirei contra os filisteus. Eu devo ir, Senhor, entregarmos-as nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Eu devo ir, Senhor? Eu devo fazer, Senhor? Eu devo casar, Senhor? Eu devo namorar com essa pessoa? Eu devo fazer esse negócio? Vender essa casa, comprar esta casa, vender este carro, comprar este carro? Eu devo falar isso com meu marido? Eu devo falar isso com a minha esposa? É preciso consultar a Deus. Quem não consulta a Deus vai ter problema depois. Vai ter dificuldades depois. Alguns podem estar vivendo um problema que trouxe para si, porque não consultou a Deus para tomar uma decisão, e tomou, isso trouxe problema que você está colhendo hoje. Porque quem planta, colhe. Nós colhemos o que plantamos. A semente produz segundo a sua espécie. E eu preciso aprender a plantar boas sementes, buscar a direção de Deus. Gênesis, capítulo 26. Capítulo 26 de Gênesis. Do versículo 1 ao 5. Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao 5. Gênesis 26, 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra.
e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti é a tua semente, e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente a todas estas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Diga graças a Deus. Veja que o mesmo aconteceu agora. Nós vimos a fome, a escassez vir em Belém, onde estavam um casal com a sua família, Noemi e Elimeleque. Nós vimos que eles saíram dali, foram para as terras de Moabe, e ela perde seu marido, seus 2 filhos, e depois descobre que Deus estava abençoando lá na terra de onde eles haviam saído. Agora, Isaac. Na terra onde Isaac estava, a Bíblia diz que houve o que na terra? Houve fome, escassez, dificuldade. Aí Deus fala para Isaac: Isaac, não desça ao Egito, permaneça na terra que eu te mostrarei. Fica nessa terra. Sabe por que Deus falou isso com Isaac? Porque o seu pai Abraão havia cometido o erro de ter saído do lugar onde ele estava. Descer para o Egito, quase perdeu a esposa dele. E Deus fala para ele. E olha que interessante. Isaac então permanece naquela terra. Versículo de número 12. Ao versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Que terra foi aquela que Isaac semeou? Que terra foi aquela, gente? A mesma terra onde havia fome, a mesma terra onde havia escassez. Deus manda ele ficar naquele local, ele permanece, e a Bíblia diz que ele semeia naquela terra onde havia fome. E você pode ver que a Bíblia fala aqui no versículo 12, e semeou naquela mesma, olha a palavra mesma, na mesma terra da crise, na mesma terra de fome, na mesma terra de escassez. E semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Incrível isso. Quando você está debaixo da direção de Deus, Deus faz a terra da crise se tornar a terra da prosperidade para você. Quando você está debaixo da direção de Deus, aquilo que é maldição torna-se bênção sobre a sua vida. Quando você está debaixo da direção de Deus, aquilo que era impossível torna-se possível. Por causa da direção de Deus, por estarmos debaixo da direção do Senhor. Que interessante, né? Eu admiro muito Isaac. Sabe por que eu admiro Isaac? Porque era terra de fome. Havia fome na terra. E o que ele vai fazer então? Sementes eram valiosas naquela época. E ele semeia numa terra de fome. E preste atenção, naquela época se vivia do quê? Agricultura. Sim ou não?
Então as sementes eram valiosas. A terra não estava dando de volta o que eles plantavam. Mas ele então decide semear por uma direção de Deus. Se alguém olhasse para ele e dissesse: você é louco. Tu é maluco, Isaac. Você não está vendo que a terra está cheia de fome, escassez. Mas havia uma direção de Deus sobre a vida dele. Meu irmão, Deus não trabalha com a lógica humana. Deus trabalha pela fé. E às vezes nós não estamos entendendo isso. Nós queremos agir sobre a lógica humana. Mas Deus não quer que eu e você façamos isso. Ele quer que eu e você hajamos pela fé. Pela fé. Eu preciso agir pela fé. Crendo que Deus vai fazer acontecer. Por que Deus vai fazer acontecer? Porque é uma direção que eu estou seguindo dele. Porque eu estou debaixo da direção dele. Porque eu estou fazendo como ele diz, como ele orienta, como ele manda. E isso vai trazer vitória. A Bíblia diz que foi na mesma terra e que foi no mesmo ano que ele colheu 100 vezes mais. 100 vezes mais. A colheita foi abundante. Numa terra que até então era terra de crise. Irmão, eu quero aqui fazer uma observação. Casamento em crise, é terra de crise. Semeie nesse casamento. Como? Oração. Vai semeando. Semeie. Semeie como? Orando. Cada oração é uma semente que você está semeando na terra da sua crise. Está com crise no casamento? Semeie oração. Mas semeie também comportamento, testemunho de quem conhece a Deus. Vai semeando na terra da sua crise. A crise é financeira. Semeie também nas suas finanças. Ore por elas. Seja fiel no dízimo, na oferta. Dê a Deus o que é de Deus. Semeie. Semeie. A terra de Cristo são os seus filhos. Semeie nessa terra. Como é que você vai semear? Orando pelos seus filhos. Orando por eles. Você está semeando na terra de crise. A oração é ruim? Hã? Oração é semente ruim? Não. Oração é semente boa, não é verdade? A terra pode ser ruim, mas se a semente for boa, ela muda a natureza da terra. Pode ter certeza. Ah, mas aquele homem é ruim. Semeia a semente boa da oração, ele vai se tornar um homem bom. A natureza da terra vai ser mudada pela semente que você está plantando nela. Aí você só fica semeando semente ruim, só semente negativa. Aí a terra já é ruim, e a semente também não vai trazer resultado nenhum. Estão entendendo? Sim ou não? É dessa forma, é dessa maneira que nós temos que viver. Isso é direção de Deus para nós. Eu quero terminar, quero ser bem breve, com Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Eu gosto muito desse versículo. É um dos versículos que muito me chama a atenção. Atos 17, 28.
capítulo 17, versículo 28. Posso ler? Porque nele vivemos. Quem é que vive em Jesus? Oh, aleluia. E nos movemos. E existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Eu quero fazer aqui uma observação. A Bíblia está dizendo, porque nele vivemos. Eu tenho que viver em Cristo. E nos movemos. Olha a palavra mover. Mover significa o quê? Tomar decisões também. Eu estou me movendo em Cristo. Eu estou tomando essa decisão em Cristo. Porque nele nos movemos. Você tem se movido em Cristo? Qual tem sido o seu comportamento? Eu preciso me mover. Eu estou em Cristo e me movo nele. As minhas decisões são dirigidas por Ele. Quem está entendendo, diga amém. Eu preciso me mover nele, porque nele vivemos e nos movemos, nos movimentamos, tomamos as decisões. É assim. Dessa forma, dessa maneira, é que nós vamos vencer.